Você sabe qual é o melhor canal digital para você gerar conteúdos para realmente fazer o seu negócio crescer? Você tem essa dúvida? Fica aqui que essa aula é exatamente sobre isso. Eu sempre gosto de convidar as pessoas para pegarem papel e caneta e eu já vou te mostrar aqui o que você vai aprender na aula e os benefícios que você vai ter, porque essa é a estrutura que eu mais gosto para você até saber se você fica nesse vídeo ou não, tá? Então vamos lá, eu vou começar compartilhando aqui a tela com você para você ter uma noção básica. Vamos lá. Olha só. Aqui você deve estar vendo minha tela e eu sempre gosto de ter essa estrutura aqui para você saber o que você vai aprender na aula. Então, o que a gente vai ver hoje? Como escolher o canal digital ideal para o seu modelo de negócio. E qual que é o superpoder que você vai ter? Obviamente, você vai ter clareza sobre onde você vai focar a sua energia para você poder gerar conteúdos de forma que você pense não só em aumentar o posicionamento da sua marca, da sua empresa, mas acima de tudo, encontrar as pessoas que realmente compram de você. Afinal de contas, se o seu negócio não for rentável, se não vender, ele vai ficar sendo só um sonho. E daqui a pouco você vai sofrer, vai cansar e vai desistir, tá? No que isso vai te ajudar? Primeiro de tudo, vai te ajudar a aumentar a visibilidade, sem você ter que estar em todas as plataformas existentes. Depois, você vai atrair os clientes certos, sem um esforço desnecessário, porque, como eu te disse, às vezes as pessoas querem estar em todas as plataformas, mas de verdade não faz sentido. E depois você vai ter uma previsibilidade, né, um fluxo previsível para você atrair leads e poder converter em vendas, tá? Então vamos lá. Bora aqui comigo. Deixa eu só mudar aqui para você conseguir me acompanhar. Vamos lá. Olha só. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte, né? A gente, quando vai criar conteúdo, a gente tem que pensar em três coisas importantes. A primeira coisa que você tem que pensar é: você precisa atrair a atenção das pessoas. Então, você precisa ter canais que sejam canais de atração, atração de leads. Depois, você precisa ter o segundo canal, que é um canal de conversão, ou seja, que você vai converter em vendas. E o terceiro canal é um canal para você reter essa pessoa que comprou de ti. Então vamos lá, basicamente, canal de atração, canal de conversão e canal de retenção. Anota aí, tá? E aí você pode começar se perguntando, né? Tá, entendi. Quais são esses canais? Para você pensar em canais de atração, a gente tem, por exemplo, o YouTube, que é esse canal aqui que a gente está utilizando. A gente tem blogs para atrair. Você tem Instagram para atrair, por exemplo, tá? E aí, depois que você atraiu, você tem que pensar que você tem que partir para outra etapa. Então, a outra etapa é a etapa de você trabalhar a conversão desses leads. Quando você trabalha a conversão, existem alguns canais que vão te ajudar muito. Por exemplo, o e-mail marketing. O e-mail marketing é um canal importante para você usar como nutrição e também como você e também você tem como lá fazer outras vendas. Então, por exemplo, aqui eu tenho as cartas inspiradoras essencialistas. Que, aliás, se você ainda não se inscreveu para receber gratuitamente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aproveita e se inscreve, tá? Então, nesse meio de comunicação, nesse canal que é o e-mail marketing, o que é legal de você saber? Que é um canal poderosíssimo, apesar das pessoas falarem, ah, mas ninguém mais lê e-mail. As pessoas que realmente se interessam, entendem que o seu conteúdo agrega na vida delas, sim, elas vão ler e-mail, tá? Então, o que você tem que fazer é mostrar para a pessoa a vantagem de ela ler o seu e-mail. Como que você vai ajudá-la? Você vai diminuir o tempo dela de buscar informações em outro lugar? Você vai acolhê-la de alguma forma? O que você vai fazer através desses e-mails?
Porque esses e-mails, eles também são importantes para você, além de nutrir, depois que você nutre, você propor que a pessoa compre alguma outra coisa de você. E ali você pode deixar um link de vendas, tá? Então, eles são bons para conversão. Outro canal muito legal também para trabalhar essa questão de conversão são comunidades fechadas. Então, imagina o seguinte: imagina que você fez uma aula no YouTube e aí você chamou a pessoa para entrar para um grupo onde você coloca informações ali. Por exemplo, aqui eu tenho o canal, que é o meu canal de download de conhecimento, que é um canal gratuito, tá? Ele não tá no Telegram, mas ele tá no WhatsApp. Que, aliás, eu também vou deixar o link aqui para você, caso você queira. Que eu faço nesse canal? Eu mando informações ali sobre aulas que eu estou fazendo, mentorias. Eu faço podcasts às vezes e coloco ali, coloco áudios para ajudar as pessoas na jornada, abro enquetes. Com isso eu consigo ficar mais próxima do meu público, tá? E você pode fazer a mesma coisa. Então, você usando esse canal de atração, por exemplo, imagina que você usou o YouTube, uma estratégia, tá? Usou o YouTube, no YouTube você deixou o link, assim como eu vou deixar aqui embaixo. A pessoa entrou no seu canal, por exemplo, no Telegram ou no WhatsApp. Lá você vai nutrir essa pessoa, porque você está numa comunidade fechada. E aí você vai enviar um link depois de alguma outra aula, se você quer continuar nutrindo, ou um link de venda de um produto ou serviço, tá? Então você está utilizando canais diferentes, ou seja, você está criando funis diferentes de vendas para que você possa ter essa conversão. Só que assim, não basta só isso. É importante você também ter o canal de retenção. No meu caso, o grupo de WhatsApp onde eu faço o meu download de conhecimento, ele é um canal onde eu posso converter em vendas, é um canal onde eu posso alimentar essa pessoa com conteúdos e é um canal onde eu posso também trabalhar essa retenção. Por quê? Eu continuo em contato com as pessoas que estão lá. Independente de elas terem comprado ou não, elas têm o meu contato ali. A gente interage ali, elas conseguem saber os meus movimentos ali, tá? Então, você sempre tem que pensar o seguinte, né? Com base nessas informações, você tem que fazer a seguinte pergunta. Ok, entendi já que a gente tem canal de atração, de conversão ou nutrição e canal de retenção. Beleza. Depois disso, você tem que pensar o seguinte: com quem você está falando? Onde está o seu público? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho basicamente dois canais que eu, além do YouTube, dois canais que eu utilizo para fazer a atração. Um deles é o LinkedIn, porque eu dou treinamentos para empresas, então eu ajudo os times a terem mais performance. E eu também tenho o Instagram, que é um canal que eu uso menos, mas é um canal que converte para mim um público que quer melhorar a produtividade, quer organizar melhor a agenda, pessoas que estão começando seus negócios e querem saber como é que elas estruturam, então, como que elas fazem um planejamento estratégico do negócio. Essas pessoas muitas vezes estão no Instagram. Então, faz sentido eu estar presente no Instagram. Agora, qual é o canal que é mais forte para mim, para eu conseguir passar conhecimento para as pessoas? É esse aqui, o YouTube. Por quê? Porque eu gosto de ensinar, porque as minhas aulas, elas são aulas mão na massa, onde você vai adquirir um conhecimento e você logo na sequência já consegue colocar em prática. E eu não conseguiria ensinar isso num vídeo de 1 minuto no Instagram, entende? E muitas vezes eu não consigo ensinar isso também numa matéria no LinkedIn. Então, faz muito sentido para mim trabalhar o YouTube. Aí você tem que pensar no seu negócio. Então, pensando no seu negócio, como é que você vai escolher os canais? Por que eu estou no LinkedIn? Porque eu trabalho com empresas. Então, B2B faz sentido eu estar no LinkedIn. Por que eu estou no Instagram? Porque eu também tenho um perfil de clientes que são empreendedores que estão aí nessa jornada de one business person, ou seja, pessoa de um negócio de uma pessoa só, ou aquela pessoa que está na fase de começar a construir o negócio dela, mas ela não sabe muito bem como é que ela faz, porque ela trabalhava muitas vezes em outra coisa e aí ela quer uma ajuda, um planejamento estratégico para isso.
tá? E aí, você tem que pensar a mesma coisa para o seu negócio. O seu público está onde? Se você tem um público B2B, o que você pode fazer, né? Você pode trabalhar essa questão do LinkedIn, você pode trabalhar essa questão do YouTube, porque muitas vezes, dependendo com que você trabalha, faz sentido você ter um canal no YouTube, até para você poder colocar lá no LinkedIn, olha, eu fiz uma aula, ou eu fiz uma matéria aqui, né? Gravei um vídeo explicando sobre tal coisa e coloca lá no LinkedIn, tá? E pode fazer sentido para ti também trabalhar a questão de webinars. Na fase da pandemia, as pessoas assistiam muitas lives. Hoje em dia, isso daí já tá, assim, sabe, essa febre aí já meio que passou. Mas isso não significa que as pessoas não estão assistindo, porque cada vez mais as pessoas estão aprendendo através do digital, elas consomem através do digital. Então, você usar esses canais digitais passou a ser meio que essencial para o seu negócio crescer, tá? E aqui eu quero fazer um parênteses, assim, né? Imagina que você trabalha com B2B. Nunca, jamais, em tempo algum, se esqueça de fazer visitas às pessoas e ligar para as pessoas, tá? Porque as pessoas acham que o digital é só, eu vou usar Instagram, YouTube, ou LinkedIn, ou TikTok, e é isso. Não, gente. Relacionamento humano, ele precisa ser construído. Então faz todo sentido você ir visitar uma pessoa, faz todo sentido você ligar para uma pessoa, conversar com ela, tá? E isso são coisas muito negligenciadas hoje em dia. As pessoas muitas vezes acham que só porque está no digital não vai se dar o trabalho de ligar para alguém e conversar com essa pessoa. Lê de engano, tá errando. Então você pode fazer diferente, tá? Se você, por exemplo, trabalha com o que a gente chama de B2C, ou seja, as pessoas que são os seus consumidores finais, muitas vezes faz sentido você estar no Instagram. Então, por exemplo, eu estava dando mentoria para uma dentista e faz total sentido para ela estar no Instagram. Por quê? Porque ela quer mostrar os procedimentos que ela faz, ela trabalha com harmonização facial, então ela mostra lá o que ela está fazendo, entendeu? E isso é uma coisa que atrai muito o consumidor final. Então, você também, se trabalha com o consumidor final, precisa se posicionar nessas redes, como, por exemplo, o Instagram, tá? Eu não vou falar sobre TikTok, porque TikTok é uma coisa que eu não uso, eu não manjo, e eu tenho as minhas restrições com ele, tá? Mas, assim, se você quer usar, eu sei que tem muita gente que usa, tem muita gente que ganha grana com isso, e tá tudo bem, segue adiante, tá? Aí, quando a gente fala de B2C, também é legal de você pensar que as pessoas elas precisam ser nutridas. O que é um canal legal para você nutrir essas pessoas? Através de blogs. Se você tem um blog, você coloca matérias lá, muitas vezes as pessoas estão num momento de dúvida ou precisa se aprofundar em algum conhecimento, elas vão ler uma matéria no blog. Se você gosta de escrever, aproveita e faz isso. Hoje, com a inteligência artificial, isso tem ajudado muitas pessoas a produzirem conteúdo. Qual que é a minha sugestão? Que você não fique refém da inteligência artificial, tá? Isso é uma coisa bem importante, porque eu vejo que tem gente por aí que está usando a inteligência artificial e está emburrecendo. E eu, sinceramente, não acho que esse deveria ser o seu caminho, tá? Então, usa a inteligência artificial para você ganhar velocidade, para você ganhar conhecimento, mas não para você deixar de pensar, tá? Quando você está trabalhando, por exemplo, no Instagram, uma coisa legal de você fazer é trabalhar o storytelling. Em algum outro vídeo aqui eu já falei sobre storytelling, tá? Storytelling é a arte de você contar histórias. Então, quando você vai passar nos carrosséis ali, é também importante de você criar uma sequência de histórias para que a pessoa se engaje, para que a pessoa entenda. E todo mundo adora uma pequena história, né? Então, se você fizer isso bem feito, e isso é treino, você vai ver o quanto as pessoas vão começar a se interessar pelos seus conteúdos. Tem vários players no mercado aqui que eles ensinam a fazer storytelling. Mas basicamente, o que você tem que entender do storytelling é que é uma história que tem um começo, meio e fim.
Então, você abre um looping na cabeça da pessoa com um problema ou com um desejo, aí você vai mostrando para ela o que que acontece se ela não solucionar aquilo, as dificuldades, depois você mostra que existe uma solução, e aí você apresenta ao final o que a gente chama de CTA, né? Call to Action. Alguma ação que essa pessoa pode fazer. Se você tem um produto, venda seu produto. Se você quer chamar essa pessoa para uma aula, coloca lá a CTA falando que vai ter a aula de aprofundamento, entendeu? Mas é basicamente assim que acontece. Se você parar para pensar mais ou menos nas novelas ou nas séries, enfim, você vai ver que sempre tem um storytelling. É aquilo que você começa, tem um mistério, alguma coisa, ou alguma dificuldade, algum desafio, depois tem um momento de superação, e ao final você tem uma conclusão ali, tá? Então, basicamente isso. Quando você trabalha, por exemplo, com cursos, mentorias, o que que eu sugiro você fazer, né? Eu sugiro você fazer o que eu faço aqui. Faça aulas no YouTube, porque quando você faz as aulas no YouTube, você consegue mostrar para as pessoas o seu conhecimento. Então, eu tenho um roteirinho aqui para eu seguir, basicamente. Mas todo o desenvolvimento das minhas aulas, ele é sempre assim, com base no que eu tenho na minha cabeça, no repertório que eu tenho de conhecimento, e aí eu vou desenvolvendo. Isso mostra para as pessoas, quando você faz isso, você mostra para as pessoas o conhecimento que você tem. E aí elas conseguem avaliar se faz ou não sentido elas comprarem uma mentoria contigo. Lembrando que é muito importante você ter clareza da diferença entre curso e mentoria. O curso, você vai gravar as suas aulas e você vai mostrar ali o passo a passo para a pessoa seguir. A mentoria, você vai acompanhar essa pessoa e diante das dificuldades que ela vai tendo, você vai interagindo e mostrando caminhos para ela, tá? Então, eu tenho várias pessoas que são mentoradas que elas ganham velocidade no negócio delas justamente porque elas conseguem conversar comigo, conseguem trocar ideias. E isso faz uma grande diferença. Então, você também tem que explicar para as pessoas essa diferença. E um lugar legal para você explicar é, por exemplo, num canal no YouTube, tá? Aí, um ponto importante é que você sempre tem que pensar o seguinte: qualquer canal que você vai trabalhar, é importante que você pense em gerar autoridade. E aí você pode se perguntar, Alô, mas como é que eu gero autoridade? Você gera autoridade mostrando conhecimento. Você gera autoridade mostrando resultados. Lu, mas e se eu estiver começando do zero, como é que eu mostro o resultado? Você mostra conhecimento. O conhecimento vai fazer com que alguma pessoa entenda que faz sentido o que você sabe, adquira algum serviço seu, algum produto seu, e daí você vai conseguir ter um testemunho, tá? Aí você vai ter alguém falando de você. Então, se você está começando do zero, tá tudo bem. Só mostra, continue estudando sempre e só mostra o conhecimento que você tem e como é que você aplica esse conhecimento na sua vida, no seu negócio. A pessoa vai assistir, se ela fala, puxa vida, eu preciso de ajuda nisso, ela vai comprar de ti, tá? E aí, a gente vai para outra parte. A outra parte é o seguinte: como construir conteúdo estratégico para cada um dos canais. E aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte: tem muita gente que fala aí, ah, mas eu vejo muito isso, tá? Tô trazendo isso porque eu vejo muito isso. Ah, como é que eu faço para gerar um conteúdo de valor? Que Katsu é um conteúdo de valor, né? Então vamos entender o que é conteúdo de valor em primeiro lugar. Quando você se interessa por alguma coisa e essa coisa, ou esse assunto, ou esse conteúdo, ele te ajuda de alguma forma, você vê valor nisso, certo? Beleza. Então, para você gerar conteúdo de valor, o que que você tem que fazer? Você tem que entender como que você consegue ajudar a pessoa. E para você entender como é que você consegue ajudar a pessoa, você precisa entender qual que é o problema da pessoa, qual é o desafio dela, qual é a dificuldade. Por exemplo, outro dia eu estava vendo aqui sobre como fazer links, colocando o link no Instagram, no Instagram Business, aliás, desculpa, no WhatsApp Business para eu ter uma coisa personalizada. Eu assisti um vídeo que me mostrou isso. O que que aconteceu? Eu dei um like ali. Por quê? Porque dar um like é uma forma de você mostrar para a pessoa que aquele conteúdo ajudou. Deixei um comentário, porque ao deixar um comentário, você também está mostrando para a pessoa que aquilo agregou na vida dela. Tirando os comentários dos haters ali, que eu sinceramente abomino isso, mas assim,
essa troca é uma forma de você ter um termômetro e conseguir entender se o seu conteúdo está ou não sendo de valor para a pessoa, tá? Então, passada essa ideia de que você precisa produzir conteúdos de valor, você sempre tem que pensar o seguinte, que aqui no YouTube você consegue produzir conteúdos que são mais densos, que são aulas mais longas, mais profundas, tá? Esses são geralmente conteúdos mais educativos. Quando você está no Instagram, você até consegue trazer um pouco de educação para a pessoa, porque você tem ali nos carrosséis várias pagininhas que você pode utilizar. Mas a experiência que eu tenho, e isso é uma coisa particular minha, é que as pessoas são muito rápidas no Instagram e elas não te dão a chance de se conectar com elas profundamente, especialmente no feed. Porque no feed elas rodam muito rápido e eu não conheço quase ninguém que voltou muito no feed da pessoa, a não ser que a pessoa esteja com o intuito de analisar o feed dela, tá? Então, por exemplo, eu tenho clientes que eu analiso o feed para falar, olha, essa linha de comunicação está pertinente ao objetivo que você quer ou não. Mas é uma coisa intencional. Fora isso, eu não vejo que as pessoas voltem posts atrás para aprender alguma coisa. Elas estão sempre andando para frente, né? No YouTube é diferente. Então, aqui no YouTube eu percebo que você vai vasculhando as coisas até que você encontrar, eu quero essa aula aqui. Por isso que eu adoro o YouTube. Eu gosto demais e estou sempre aqui gerando conteúdo para vocês, tá? Então, esses são canais onde você consegue ter um conteúdo mais denso. O Instagram já é uma coisa mais rasa. O blog, o que é legal no blog? O blog é uma página em branco. Então, você pode escrever o que você quiser ali, você pode colocar, fazer um download do seu conhecimento e ainda tem a possibilidade de você trabalhar o SEO. Aqui no YouTube também tem, obviamente, tá? Mas lá você consegue usar as palavras-chave, você consegue desenvolver bastante o texto. Então, também é uma ferramenta muito boa de aprofundamento e de você atrair as pessoas através de pesquisas no Google, tá? No e-mail marketing, eu não preciso nem falar, né? Que no e-mail marketing é a famosa e queridíssima antiga carta. Então, utilize cartas para você gerar conteúdo, sabe? Esteja perto das pessoas, tá? E ali você pode colocar uma infinidade de coisas. Você pode colocar um e-mail curto, objetivo, você pode colocar um e-mail mais longo. Já vi de todos os formatos, já consumi de todos os formatos. Não sei te dizer qual é o que funciona mais. Porque dependendo da informação, eu leio mais no mais longo e dependendo, eu quero um mais objetivo. Então, sinceramente, eu penso que vale a pena você testar, tá? Eu tenho formatos que são mais longos, tenho formatos que são mais curtos. Tenho formatos com storytelling, tenho formatos que eu vendo alguma coisa, tenho formatos que eu não vendo nada. Então, eu acho que vale a pena você testar para você encontrar o teu formato. Alguns erros, vamos falar de erros aqui, né, na escolha dos canais. Primeiro, você não entender muito do seu público e de onde ele está. Então, esse é um erro. Se você não entende do seu público, possivelmente você não vai saber o que colocar onde, tá? Outra coisa, é você ignorar se o seu público tá te dando um feedback ou não, sabe? Se eles estão te dando feedback de que você está produzindo um conteúdo certo, vai mais nessa linha. Se eles não te dão feedback, você tem que buscar de alguma forma encontrar esse feedback, sabe? Porque eu sei o quanto é desafiador a gente gerar conteúdo e muitas vezes você fala, não, 4 pessoas viram, ou nem uma pessoa viu esse vídeo, ou 5 pessoas viram, mas eu não sei se elas gostaram, se elas não gostaram. Então, eu também te convido aqui a sempre que você gostar de um vídeo, seja meu, seja de outra pessoa, comentar esse vídeo, porque é um termômetro muito bom. E eu aprendi uma coisa aqui, que é a questão da reciprocidade. Toda vez que você Toda vez que você faz um bem para alguém, é natural que essa pessoa acabe fazendo bem para você também. E se não for a mesma pessoa que faz, alguma outra pessoa vai fazer, tá? Então, isso é muito legal de você ter como hábito, ajudar, plantar uma semente da prosperidade. E aí, a última dica que eu posso falar para você é a seguinte: depois que você tiver clareza desses canais,
o que que é legal de você fazer, né? Eu gosto sempre de deixar alguns exercícios aqui de reforço e de checagem. Aliás, antes de deixar os exercícios, eu já vou te convidar. Se você está gostando das aulas, dos conteúdos, aproveita e já se inscreve aqui no canal e deixa seus comentários também, tá? Porque isso é bem importante para mim, me ajuda a crescer o canal, ajuda a valorizar o trabalho que eu faço, o tempo que eu dedico aqui para gerar conteúdo. E também, se você quer acelerar o seu processo de crescimento na sua empresa, o seu desenvolvimento, eu tenho o programa de aceleração entrando no Flow. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo. É um link onde você só vai colocar o seu e-mail e entrar em contato pelo WhatsApp, e aí sim a gente vai começar a conversar por lá, porque eu acredito em vendas customizadas. Então, eu vou entrar em contato com você, vou explicar como é que ele funciona, e aí você vai entender se faz sentido ou não você entrar, ou se tem algum outro produto ou serviço que pode te ajudar a alavancar dentro do seu negócio, tá? Vou deixar os links aqui na descrição. Bom, vamos lá. Exercícios de fixação para você. Então, o primeiro deles, eu sempre falo assim: liste os produtos que você tem e quem poderia comprar de você, tá? Depois pense onde essas pessoas que poderiam comprar de você estão. Então, identifique o seu público, entenda como é que é o comportamento dele, comportamento de consumo de conteúdo, comportamento de consumo de conhecimento. E depois, escolha basicamente dois canais para você trabalhar com mais força. Um canal principal e um canal que é um canal secundário, tá? E teste isso por pelo menos 3 meses. Aqui na internet, às vezes, o jogo é mais longo. Então, talvez aqui no YouTube se demore aí 1 ano, por exemplo. Cada um vai de um jeito, tá? Não tem fórmula exata. Tem gente que viraliza em 1 mês, tem gente que precisa de 1 ano, tem gente que vai mais. Então, não existe fórmula perfeita. Quem disser para você que tem fórmula perfeita, desconfie, de verdade, tá? Então, para finalizar, aproveita e deixe os seus comentários aqui de qual canal que você mais gosta de consumir. Certamente você tem um predileto seu. Aí me conta aqui que tipo de conteúdo que você gosta de consumir e em que canal, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, vem para as próximas.